Olá pessoal, tudo bom, né? Beleza? Vamos continuar os nossos estudos aqui, né? E só pra gente relembrar, aquelas últimas atividades que eu passei para vocês do terceiro ano foi sobre, quer dizer, tinha atividade sobre vários assuntos, né? Mas as últimas questões eram sobre ondas, né? Alguns elementos das ondas, né? A gente viu, vocês viram lá aquelas questões, nas últimas questões, um pouco sobre período, amplitude, frequência, velocidade e comprimento de onda. Tá bom. Mas para continuar, a gente vai precisar passar por uma parte um pouquinho chata, mas é rápido, mas é um pouquinho complicado, para ser sincero, que é sobre a função de onda. Função de onda, função, equação mesmo. As ondas, elas possuem uma equação geral de movimento, que a onda, ela tem um movimento, né? A onda, vamos pegar aqui, eu tenho aqui uma molinha que eu vou poder fazer uma onda nela, ó, presta atenção, ó. Tá vendo? Está sendo formada uma onda nessa mola, certo? Cada ponto, deixa eu parar ela aqui, cada ponto dessa mola, ele sobe e desce. Cada partezinha, cada pontinho da mola, ele sobe e desce, enquanto a onda fica indo para frente. Né? Nesse caso aqui ela vai e volta, mas pensa numa onda, pensa que essa minha molinha fosse um pouco mais comprida e eu ficasse balançando aqui, ela ia ficar fazendo uma onda que ia até o final, até onde essa molinha fosse, ia ter uma onda acompanhando e cada ponto da molinha estaria subindo e descendo. Isso é o que acontece com uma onda numa corda, é o que acontece com a onda em alto mar, é o que acontece com a onda sonora, com as ondas eletromagnéticas, ondas de luz, raios X, todo tipo de onda acontece isso. Cada pontinho da onda, ele oscila enquanto a onda viaja, tá certo? E a função de onda, a equação de onda, ela serve para encontrar em qual posição esse pontinho, um pontinho que eu quero observar. Eu escolhi um ponto nessa onda, escolhi um ponto aqui perto do dedo, aqui assim. Eu quero saber se esse pontinho ele vai subir, descer. Eu quero saber qual posição, lá em cima ou lá embaixo, que esse pontinho vai estar depois de um certo tempo. E aí eu posso fazer com outros pontos também. Eu posso fazer com um ponto mais para cá, eu posso fazer com um ponto mais no meio, eu posso fazer com um ponto mais para cá. Então, cada pontinho da mola, cada pontinho da onda, ele sobe e desce, né? Ele oscila, vai indo oscilando enquanto a onda viaja. Eu tentei fazer um desenho aqui no meu caderno, ver se dá para entender, ó. Essa onda que está desenhada aqui em vermelho, peraí, deixa eu... Essa onda que está desenhada aqui em vermelho, ela está viajando nesse sentido aqui. Está indo para lá, certo? Beleza. Cada pontinho da onda, ele vai subir e descer. Esse desenho que está aqui é como se fosse uma foto em um dado instante dessa onda. Nesse momento T, nesse momento aqui que eu estou considerando, eu vou chamar de tempo T, nesse tempo T, eu tenho vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho ele está numa posição x igual a 3 e está numa posição y igual a 6. Nesse mesmo instante, esse outro pontinho da onda aqui está numa posição x igual a 9 e numa posição y 0. Esse outro pontinho aqui, ele está numa posição x igual a 15 e numa posição y igual a 6. Tá vendo? Em cada tempo, em cada instante, eu vou ter um x diferente e eu vou ter um y diferente, certo? Em cada instante, cada x está numa posição e cada y numa posição y específica. Então a função de onda, ela serve para isso, para associar o tempo em que a onda será observada, a posição dela no eixo x e a posição dessa onda no eixo y. Espera aí que meu telefone tá apitando aqui, desculpa. Pronto.
Então tá, a função de onda, a equação de onda, me ajuda a encontrar a posição x dessa onda, de um pontinho da onda, e em qual posição y que esse pontinho ele vai estar. Aí você vai lá na página 22 e 23 do livro, que hoje nós vamos ficar só nesse assunto da página 22 e 23. Semana que vem a gente já vai passar para frente. Igual eu falei, vai ser rápido o estudo sobre a função de onda. Semana que vem a gente já passa para frente, mas hoje a gente vai ficar nessa parte aí, página 22 e 23. Na página 22 e 23 está escrito, está mostrando qual é a função de onda. E a função geral está lá na página 23, a última equação, tem um texto aí falando sobre ondas, função de onda. Ele vai explicando como que é construída, como foi construída a função e chega nessa última função aqui que eu vou escrever no quadro aqui, olha só. Essa é a função de onda. Viu como é que eu falei que ela é um pouco difícil, talvez um pouco chata, né, de entender, mas vamos lá, vamos tentar entender essa função aqui. Talvez seja complicado mesmo, mas dá para entender. A gente não é besta, a gente é esperto e consegue entender sim esse negócio. Olha só. Igual eu falei, a função de onda ela me associa a três coisas. O tempo da onda, o tempo em que eu quero considerar o movimento da onda, um instante t, a posição no eixo x daquela onda, a posição no eixo x e a posição no eixo y. Então eu tenho três variáveis a ser consideradas. Três variáveis. X, y e o tempo. Só que essa equação ela serve para ajudar a encontrar qual que é a posição y em função da posição x e posição t. Ou seja, nesse tempo aqui, que essa onda foi tirada a foto, que foi tirada a foto dessa onda. Nesse tempo aqui, cada x tem um y específico, cada x tem um y específico. Esse x aqui tem um y. Esse x aqui tem um y aqui. Esse x aqui, eu subo aqui, tem um y. Cada x tem um y para cada tempo. Esse aqui é um tempo específico. Beleza. Então essa equação é para achar o y em função de x e em função do tempo. Vai ter um negocinho aí agora. Não sei se vocês lembram, quando a gente estava estudando nas outras aulas, que existem aquelas outras características das ondas, né? Como eu falei no comecinho do vídeo. Amplitude, período, frequência, comprimento de onda e velocidade. Nessa equação estão presentes esses três desses cinco que eu falei. A equação é y em função de xt é igual a amplitude A vezes o seno de quê? Seno de 2π tzinho, que é o tempo em que a onda foi tirada a foto, da onda, né? Aquele tempo que eu estou considerando, dividido pelo período. Tempo dividido pelo período da onda. Menos x sobre lambda. Não sei se vocês lembram de lambda. Lambda é o comprimento de onda. Então, x sobre o comprimento de onda mais θ. Θ é uma fase, né, relacionada com a posição inicial da onda. Mas o θ aqui não vai ser tão importante assim nessas questões, nesse estudo que a gente vai fazer hoje, né? Talvez futuramente, aí, quando vocês estiverem na faculdade, quem estiver estudando mais a fundo isso aqui, vai precisar desse θ. Mas para o nosso estudo aqui, não precisa não. A gente vai se ater mais até essa parte da equação aqui, ó.
daqui para cá, certo? Então anota aí, o A é a amplitude, T de cima aqui é o tempo, o T de baixo é o período, Tzão é o período, o X é o X mesmo, a posição da onda no eixo X, e o lambda é o comprimento de onda. A gente vai tentar entender como que faz com essa equação, o que a gente vai resolver, essa equação vai fazer o que com ela? Vai ser o seguinte, eu vou pegar um exemplo, a gente vai fazer um exemplo aqui, e vocês vão ver que não é para resolver a equação toda, é apenas para identificar, olhando para a equação de uma onda específica, qual que é o período dela, olhando para a equação da onda, qual que é o seu comprimento, olhando para a equação de onda, qual que é a sua amplitude. Então essa equação é para me ajudar a identificar, sem precisar olhar o desenho, porque nas outras aulas a gente usou o desenho para achar o período, usou o desenho para achar a amplitude, para achar o comprimento. Mas a gente consegue achar essas outras coisas também olhando para a equação, para a função de onda. Então a função serve para isso. Em vez do desenho, eu olho para a função para encontrar os elementos da onda. Eu olho para essa função e consigo encontrar qual é a amplitude da onda. Eu olho para a função e consigo encontrar qual é o período da onda. Qual que é o comprimento de onda dessa onda. Certo? Então vamos lá, ó, eu tenho um exemplo aqui. Anota essa equação aqui que eu vou apagar ela daqui para poder colocar o exemplo. Olha só. Eu vou anotar uma função de onda aqui, que eu já fiz aqui no meu caderno, deixa eu achar. Aí nós vamos encontrar os elementos dessa onda. Olha aqui, esse aqui é o exemplo 1. Vamos resolver o exemplo 1. Vocês vão precisar desses exemplos, do exemplo que eu vou fazer aqui, para poder resolver depois algumas questões que eu vou passar. No exemplo 1, eu tenho essa função de onda aqui. Y em função de x e t é igual a 10 vezes o seno de 2π, abre parêntese, t sobre 5 menos x sobre 8 mais π. Essa é a função de onda. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a amplitude. A amplitude representada pela letra A. A amplitude A. Qual que é a amplitude? Olhando para essa onda, qual que é a amplitude? Se você fizer a comparação dela com aquela que eu escrevi antes, a amplitude está aqui. 10. 10 o quê? Só falar rapidamente sobre a unidade. Geralmente, como as ondas elas possuem uma oscilação muito pequena, diferente das ondas do mar, que são bem grandes, né, o comprimento de onda em escala de metros, as ondas sonoras, as ondas de luz, elas possuem um comprimento menorzinho, muito menorzinho. Então, geralmente, a unidade usada para o x e para o y é em centímetros, tá vendo? Centímetro aqui, centímetro aqui. Então essa equação também, assim como outras equações que vocês vão encontrar nas atividades, vai estar dizendo, mas geralmente a unidade usada é centímetro e o tempo segundos. Então essa amplitude aqui está dada em 10 centímetros. Então a amplitude da onda ela é de 10 centímetros. Ela sobe um pouco, desce um pouco. Sobe um pouco, desce um pouco. Lembrando que a amplitude é que tanto que a onda sobe e que tanto que a onda desce. Pensa numa corda parada.
essa corda ela oscila para cima e para baixo. A amplitude é quanto que ela subiu e quanto que ela desceu. O tanto que ela sobe é igual ao tanto que ela desce. Que tanto que é isso? É a amplitude. 10 centímetros. Só que no sistema internacional é utilizada a unidade metro, né? Então eu vou colocar aqui, em vez de 10 centímetros, eu vou ter que colocar 0,1 metro, que é a transformação de centímetro para metro. Você divide por 100, que aí você vai ter o valor de 100 metros. 10 dividido por 100 dá 0,1. 0,1 metro. No sistema, para transformar em notação científica, vai ficar como? 1 vezes 10 elevado a menos 1. 0,1 metro é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1. Certo? Então esse é o valor da amplitude. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Outra coisa que eu gosto de encontrar, que dá para encontrar, que eu gosto, né? Eu nem gosto tanto assim, mas a gente precisa encontrar. Outra coisa que tem aqui é o período da onda. Dá para encontrar o período da onda. Lembrando que período não é representado pela letra P, é representado pela letra T maiúsculo. Então, período T maiúsculo é igual a... Olhando essa equação e aquela outra que eu mostrei para vocês aquela hora, que estava escrita geral, se eu comparar elas, o T estaria aqui embaixo do T minúsculo, o T maiúsculo embaixo do T minúsculo. E o T maiúsculo é o período, então o período nesse caso é 5 segundos. 5 segundos, certo? Se quisesse encontrar a frequência é o 1 sobre o período, né? Não sei se vocês lembram, frequência é 1 sobre o período, seria 1 sobre 5, frequência igual a 0,2. Se em alguma questão pedir aí a frequência, é o 1 sobre o período. Nesse caso, 1 sobre 5 daria 0,2. Mas vamos parar aqui só no período, nessa questão aqui. Outra coisa que eu quero encontrar, o comprimento de onda, dada pela letrinha lambda. Qual que é o comprimento de onda dessa onda ali? Comparando de novo as duas equações, o lambda estaria aqui, não é? Então o lambda é 8. O quê? O lambda também é uma medida de comprimento. Então, se o x e o y estão em centímetros, o lambda, o comprimento da onda, é em centímetro, 8 centímetros. Transformando isso para o sistema internacional, desculpa, dá 0,08, né? (0,08 metros). Para colocar em notação científica, 8 vezes 10 elevado a menos 2. Tem duas casas depois da vírgula aqui, então fica 8 vezes 10 a menos 2. Lambda igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Certo? Em algumas questões também vai pedir para encontrar a velocidade da onda. E com esses valores aqui dá para encontrar a velocidade. Porque eu falei antes, né, nas outras aulas na escola lá, que velocidade da onda é igual a lambda vezes a frequência. Ou velocidade igual a lambda sobre período. Então, ó, velocidade igual a lambda sobre período. Essa é uma equação para encontrar a velocidade. Lambda dividido pelo período. Eu tenho o lambda que está aqui, eu tenho o período que está aqui. Então dá para encontrar a velocidade da onda. Vamos tentar fazer isso aqui, ó.
Então a velocidade da onda é o lambda, que é 8 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pelo período, que é 5. Então a velocidade da onda vai dar quanto? 8 dividido por 5, que dá 1,6. O 10 elevado a menos 2 mantém lá, 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo. Essa é a velocidade dessa onda, 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo. Então, com a equação de onda, tá vendo? Eu não precisei olhar a onda, eu não estou enxergando essa onda, eu estou olhando apenas a equação dela. Eu consegui encontrar a amplitude, o tempo, dá para encontrar a frequência se quisesse, mas no caso aqui eu não quis, o comprimento de onda e a velocidade dessa onda, certo? Então essa equação aqui serviu para isso. Vamos fazer mais uma? Eu vou fazer mais uma para vocês, já que eu tenho tempo aí, eu estou gostando de falar. Eu vou resolver mais uma aqui. Pausa o vídeo, copia essa resolução aqui, que vai te ajudar a resolver algumas questões do livro. E eu vou apagar aqui e vou fazer mais uma, viu? Aguenta a mão aí. Rapidão, peraí. Olha essa outra equação aqui, acabei de montar ela ali. Nessa equação tá assim, ó. Y de x e t, y em função de x e t, é igual a 5 vezes o seno de 2π, abre parêntese, 2t minúsculo, menos 10x mais π, e fecha ali. Vamos lá, encontrar as mesmas coisas, amplitude, período, comprimento de onda e velocidade da onda. A amplitude é facinho, já está escrito aqui, né? Amplitude, 5. Antes do seno aqui, é a amplitude e o valor dela é 5 nessa equação. Tá fácil. Escreve aí, amplitude igual a 5. Só que é 5 centímetros, lembra, né? 5 centímetros. Que eu vou transformar para metro, fica 0,05 metros. E colocando em notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Cinco vezes 10 elevado a menos 2 metros. Essa é a amplitude da onda. Tá? Agora vai vir um probleminha aqui que vamos ter que resolver, que é sobre o período. Né? O período T, lembra que o período é T, não é P, o período é T. T maiúsculo. O período é o que fica embaixo do T. Só que embaixo do T não tem nada, tem do lado do T eu tenho 2 aqui. Então a gente vai ter que resolver isso matematicamente, ó. O período fica embaixo do T, não é? Então ficaria assim, ó.
Vamos encontrar o período. Olha só, o período ele fica embaixo do t. Nessa equação, eu não tenho nada embaixo do t, eu tenho alguma coisa do lado do t, que é o 2. Então, nesse caso, essa equação aqui, eu vou ter que comparar ela com essa, ó. Isso aqui eu tenho que comparar com isso. O que está antes do t sobre tzão igual a 2tzinho. Esse tzinho e esse t aqui é a mesma coisa. É o mesmo. Então eu vou cortar eles dois daqui. Aqui, como eu não tenho nada, eu posso colocar um númerozinho 1. Então ficou 1t sobre tzão é igual a 2t. Então nesse caso vai ficar assim, ó. Vou cortar esse t aqui, vou cortar com esse t aqui, eu vou ter 1 sobre t igual a 2, tá vendo? Então, quando na equação eu tiver alguma coisa vezes o t minúsculo, eu vou ter que igualar assim, ó. 1 sobre o t maiúsculo é igual a 2, certo? 1 sobre o t maiúsculo igual a 2. Eu cortei os t's aqui, eu igualei. Eu igualei o da outra equação, daquela geral, que é a primeira que eu escrevi. Com o dessa ficou 1 vezes t minúsculo sobre t maiúsculo é igual a 2t. Corto os t's minúsculos, ficou 1 sobre t grande, 1 sobre tzão, igual a 2. Para eu isolar esse t aqui, eu vou mandar ele multiplicando aqui para cima, vai ficar 1 igual a 2t grande. Vai ficar assim, ó. Certo? Para encontrar o t grande, eu passo agora o 2 dividindo aqui. Então vai ficar t grande igual a 1 sobre 2. T grande igual a 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é igual a quanto? 0,5. Então o período dessa onda é 0,5 segundos. Desse jeito que está aí. Aí se você quiser colocar em notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. Certo? 5 vezes 10 elevado a menos 1 segundos. Tá certo? Eu encontrei o t. Se tá difícil de entender, repete o vídeo, volta, tenta entender de novo. E se mesmo assim ficou complicado, me manda uma mensagem que eu vou tentar resolver algumas outras questões com vocês. E para entender essa parte, eu sei que não é difícil. Que eu sei que é difícil, desculpa. Mas vamos fazer a mesma coisa agora para encontrar o comprimento de onda. O comprimento de onda, a mesma coisa, ó. Se eu comparar essa equação com aquela outra, pausa o vídeo aí, copia essa parte que eu vou apagar aqui agora. Agora eu quero encontrar o valor do comprimento de onda. Lambda. Olha só, eu vou comparar de novo essa equação com a primeira que eu escrevi. X sobre lambda tem que dar igual a 10x.
não é? Porque isso aqui eu tenho que comparar com aquela outra. E naquela outra é x sobre lambda. Então, eu comparando as duas equações, eu preciso igualar. X sobre lambda é igual a 10x. Corto os x. Cortei os 2x. Vai ficar 1 sobre lambda igual a 10. Sobre lambda igual a 10. Passo o lambda para cá multiplicando, vai ficar 1 igual a 10 lambda. Passo o 10 para cá dividindo. Vai ficar lambda igual a 1 sobre 10. Ó. Passei o lambda aqui para cima. Passo agora o 10 aqui para baixo, para isolar o lambda, né? Então eu peguei o 10. Peguei o 10 que estava aqui e passei para cá. Ficou lambda igual a 1 sobre 10. Isso aqui, ó. Lambda igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10 é quanto? 0,1, né? Deixa eu ver se eu fiz igual aqui. Isso aí. Lambda igual a 1 sobre 10. Lambda igual a 0,1. 0,1, só que aí está em, lembrando, centímetro. 0,1 centímetro, divide por 100 para encontrar em metro, 0,001 metro. Então, lambda é igual a 0,001 metro. Para notação científica, 1 vezes 10 elevado a menos 3, né? Vezes 10 elevado a menos 3 metros. Aí. Lambda igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, agora que a gente já encontrou a amplitude, o período, o comprimento de onda, a gente consegue encontrar também a velocidade dessa onda. Pausa o vídeo de novo, copia aí que eu passei aqui agora, e eu vou apagar para a gente calcular a velocidade. Velocidade. Vou repetir de novo. Ela pode ser calculada igual a comprimento vezes frequência ou velocidade igual a comprimento sobre período, igual o que eu estou usando aqui. Como eu tenho um período, eu vou usar essa, velocidade igual a comprimento sobre período da onda. E eu já tenho os dois. O período eu encontrei que é 5 vezes 10 elevado a menos 1 e o comprimento 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então dá para achar a velocidade da onda. Certo? Velocidade igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3, que é o comprimento de onda, dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 1, que é o período dessa onda. Certo? Então vamos lá. Como que eu faço para realizar essa divisão aqui agora? Eu divido 1 por 5. 1 dividido por 5 dá quanto? 0,2. Isso. Um dividido por 5 igual a 0,2. O que eu faço com
Os expoentes aqui, ó, o 10 eu mantenho, né? A base aqui eu mantenho 10. Os expoentes, quando eu estou dividindo, o expoente eu preciso subtrair. Fica menos 3 menos menos 1. Menos 3 menos menos 1 fica igual a menos 3 mais 1, que dá menos 2. Encontrei a velocidade dessa onda. Então eu resolvi essa questãozinha aí, mostrando para vocês o que a gente faz quando tem o comprimento de onda, o que tem a função de onda, desculpa. A função de onda, vou repetir, serve para encontrar, me ajuda a encontrar quais são os elementos da onda: amplitude, período, frequência, comprimento de onda, velocidade de onda, sem olhar para a onda, olhando apenas para a equação. Tá aí. A física é feita disso tudo, né? Tem muita teoria, mas tem muita matemática também envolvida. A gente já falei muito sobre isso. E tá aí, a matemática da onda é essa, resolver a função de onda, certo? Aí eu vou postar esse vídeo no Classroom, quer dizer, se vocês estão vendo o vídeo é porque já postou, vocês já abriram lá, né? Mas eu vou postar algumas atividades para vocês resolverem e encontrarem alguns valores utilizando a função de onda. Qualquer dúvida, vocês podem me falar que eu vou ajudar sim, né? O pessoal do terceiro ano aí pode me procurar que eu vou ajudar a resolver qualquer dúvida aí nas questões. Outra coisa, qualquer probleminha aí no vídeo, vocês vão me falando se está difícil, se as cores aqui usadas estão ruins, se eu estou falando muito rápido, pode me falar que eu vou ajudar, vou tentar melhorar nisso aí, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, é novo para vocês, é novo para mim também, mas eu vou tentar melhorar. Meu companheiro Isaac está aqui assistindo às aulas, ele vai estar em todas as aulas, mas o feedback dele não é tão bom assim. Eu preciso que vocês me falem como é que está sendo. Os outros dois ali também estão assistindo, né? Benjamin e Marcos. Benjamin, o palhaço, está lá. Marcos está aqui, a abóbora. E eu preciso que, além deles, vocês me deem esse feedback de como é que está sendo, tá bom? Então, falou, valeu. Espero que vocês resolvam as questões e me procurem para ajudar a responder, tá bom? Valeu, falou, tchau.